Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Então, galera, tudo bem? Aqui é a Flor. Hoje a gente está com mais um episódio do Love the Problem. Eu trouxe duas mulheres maravilhosas para conversar hoje sobre um tema que está muito em alta. É a Patrícia Marçal e Tatiana Loesch. E a gente vai falar sobre EVP. Ai, Mayra, mas o que é EVP, gente? Employee Value Proposition, em português, a proposta de valor do colaborador. Mas eu não vou queimar cartucho, não vou já sair falando o que é, e vou pedir para elas se apresentarem, para vocês poderem saber um pouquinho mais delas, e aí depois a gente continua o nosso papo. Então, quem quer começar se apresentando, pode abrir o microfone e soltar a voz. Vamos lá, posso começar, Paty? Pode. Bom, já tô chamando de Paty, né? Já estamos aqui íntimas. Bom, meu nome é Tatiana, eu sou responsável pela área de recursos humanos do banco Travelex Confidence, né? Um banco de câmbio. Tenho mais de 25 anos de experiência na área de RH, trabalhei muitos anos no Banco Citibank, depois trabalhei no Banco Itaú, depois trabalhei na Vitacom, na Cielo, e agora estou aqui, sempre em recursos humanos. Mãe de dois adolescentes, um de 16 anos, uma de 12, um casal. E, enfim, casada com o Eduardo. Estou aqui, muito prazer, queria agradecer, Flor, pelo convite, agradecer a K21 e a Patrícia também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, obrigada, Tati. Seja bem-vinda ao Love the Problem, que essa seja a primeira participação de muitas. Paty, você conta pra gente quem que é a Paty. Vamos lá. Não muda muito da Tati. Também tenho uma carreira em RH, assim, bem no início da minha carreira eu passei por outras áreas, mas aí eu estacionei no RH com amor, assim, eu entendi que era isso que eu queria fazer, então tenho aí uns 15 anos em RH, passei por todas as sub-áreas, então hoje eu entendo que é uma visão bastante generalista que faz com que a gente consiga olhar um pouco mais para o outro de outra forma, sabe? Também tenho 2 filhos, o João tem 8, o Caio tá fazendo 5. Moro em Pinda, no interior de São Paulo. Saí de São Paulo, capital, vim pra Pinda, que tem sido uma delícia, uma aventura nesses últimos 3 anos que eu tô aqui na Tecnored. Acho que é isso, Flor. Maravilhosa, maravilhosa. Eu também tô nesse movimento de ir pro interior, viu? Vamos ver, será que eu vou aguentar sair dessa loucura de São Paulo, que eu vou sentir falta? Mas é bom, a mudança é bom. Vale a pena. Fala, galerinha, passando aqui para dar um recado. Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023, acontecerá a 8ª edição do Scrum Gathering, o maior evento de agilidade da América Latina. A gente vai ter keynotes, palestras, workshops e open spaces incríveis. Essa edição vai ser muito, muito especial porque vai marcar o retorno ao presencial. Então, bora se encontrar e trocar abraços quentinhos. Vai ser lá no Centro de Convenções ExpoMag, no Rio de Janeiro. Para saber mais informações sobre submissões de palestras e venda de ingressos, acesse o site scrumhill.com. Um beijo e te vejo lá. Bom, vocês duas trabalham com gente e eu amo gente, eu amo falar de gente, eu amo lidar com gente. Não é todo dia que a gente tem toda essa paciência do mundo, né? Mas no fim das contas é sobre isso. Se não forem as pessoas, que anda? Nada anda, né? A gente vai ficar aí, não evolui. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu quis trazer o tema de EVP para o Love the Problem, porque cada vez mais a gente vê grande importância que as pessoas estão dando na hora de escolher para onde que elas vão trabalhar, qual o caminho que elas querem seguir. Mas eu imagino que o termo EVP não seja muito familiar para muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Então eu queria ouvir um pouquinho das duas, qual a perspectiva de vocês e o que é o Employee Value Proposition para vocês. Claro, eu acho que
Eu resumo muito, eu falo que a relação das pessoas com o mundo, ela foi ressignificada, né? E obviamente que isso passou por todas as áreas da vida, né? A gente tem hoje o trabalho, tem a nossa relação com a saúde física, mental, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com a nossa família, com nossos amigos, e eu acho que a gente passou por uma ressignificação muito grande. Eu brinco que é muito fácil a gente dar culpa sempre nos millennials, né? Mas eu acho que todas as gerações passaram, né, nos últimos anos, e a pandemia acho que acelerou muito esse processo de como é que a gente lida com as coisas. As nossas relações com todas as áreas da vida, elas têm passado por diversas reflexões, e a gente tem sentido uma necessidade muito maior de poder conectar nossos sentimentos, nossos valores a tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, tudo que a gente pensa, a gente tem que conectar. E o mundo, com tantas informações, favoreceu que a gente tenha, obviamente, mais juízo de valor, né? Então, eu brinco que antigamente a gente escolhia um emprego, a gente olhava plano de carreira e se pagava bem, né? Sim. Hoje, a gente quer uma empresa que tenha uma boa reputação, que proporcione qualidade de vida, saúde mental, seja inclusiva, tenha um líder inspirador e pague bem. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala de EVP, é esse conjunto de atributos que a gente quer se comunicar no nosso processo de atratividade, para que a gente se conecte com aquele colaborador que a gente quer ter dentro do nosso quadro. Então, hoje, tudo começa de dentro para fora. Primeiro, eu vejo como a empresa se produz, porque a gente tem que ser verdadeiro, né? A gente não pode se atrair de um jeito. Porque senão não se sustenta, né? A gente não pode ter um EVP de um jeito, né, para o mercado, no processo de atratividade, dentro a gente ser de outro jeito. Então, a primeira coisa, né? E daí, bom, primeiro eu acho que a gente se conectar com a nossa proposta interna, né? Então, assim, a gente nasceu, então o EVP primeiro, ele começa, então é a nossa proposta de como é que a gente vai se apresentar à sociedade e ao funcionário, tanto aquele que eu quero atrair quanto aquele interno, e como eu consigo conectar os valores daquelas pessoas aos meus valores, né? E daí já entro no processo, né? Muito mais que o conceito, daí é como eu faço o EVP, né? Que eu acho que a gente pode até deixar para uma próxima pergunta, mas para mim o EVP é a forma como que eu busco construir a minha proposta de conexão com a sociedade, com o mercado e com os colaboradores. Flor, Tati, assim, tem uma frase que a Tati falou que faz muito sentido, que eu acho que é o ponto inicial, que é quem eu quero atrair, né? Porque começa de dentro para fora, realmente. Porque o EVP, ele é muito mais sobre quem sou enquanto companhia e quem eu quero dentro da empresa, mais do que as pessoas querem, sabe? Porque tem que conectar, os propósitos têm que serem conectados no seguinte de atingir resultado também. Acho que tem uma questão que não mudou, e não sei se vai mudar algum dia, que é a questão de resultado. Empresa sem resultado, ela não vai para frente, não adianta. Então, como é que eu atinjo o meu resultado e qual é o meu propósito para atingir? A partir do momento que a empresa faz essa reflexão e desenha, olha, aqui dentro eu preciso de pessoas que sejam protagonistas da sua carreira ou não, eu preciso de pessoas que realmente tem que seguir procedimento e não seja protagonista. A partir do momento que você entende o que você precisa, é aí que você tem que desenhar o seu EVP, porque essa conexão de propósito é o que faz, porque o EVP ele tem que sair do papel, porque só fazer um papel e ir pro walk the talk, eu acho que talvez seja a questão mais difícil. E quando a gente fala também sobre remuneração, a pessoa quer qualidade de vida, ela quer conexão com o que tem de novo no mercado, de digital, de diversidade e inclusão, e remuneração, que a Tati falou. Tem uma questão que as pessoas continuam buscando a questão de serem recompensadas. Mas a questão toda não é dinheiro por dinheiro, é dinheiro para ter a qualidade de vida. Porque não adianta você pagar mal e a pessoa não conseguir, sei lá, fazer qualquer coisa extra que ela gostaria de fazer. Então, a questão de remuneração, quando a gente olha a EVP, ela é sempre muito importante porque ela está conectada com outras coisas, ela não está conectada só com o dinheiro. Então, essa proposta de valor não é valor em espécie somente, é um conjunto, né, como a Tati disse. Sim, até porque uma coisa não vai funcionar sozinha, né? A gente precisa que elas se conversem e funcionem. E não dá pra negar, a gente vive num mundo onde a gente precisa pagar as nossas contas e que nem tem um pessoal que fala, mas dinheiro não traz felicidade, de fato, mas acaba trazendo acesso a determinadas situações e provendo algumas coisas que
que se não fosse por isso não aconteceria. E dinheiro compra tempo, né? Dinheiro compra tempo. E tempo é saúde mental. Exatamente. Dinheiro compra tempo e tempo é saúde mental. E eu até tô num caminho aí de tentar evoluir e ter uma relação melhor com o dinheiro e com o tempo. Você sabe que a gente gravou um episódio aqui, o último do ano, o primeiro do ano, foi lançado foi o primeiro episódio aqui de 2023, e a gente fez uma pergunta no meio do episódio que falou assim, onde você se enxerga daqui 5 anos? E aí, tanto eu quanto a Deia, que é a outra host do Love the Problem, a gente falou, eu quero ter uma estabilidade financeira para conseguir, né, ter a segurança e ter as coisas que eu quero, que eu almejo, e eu quero ter tempo. E a gente falou, caraca, a gente só tá querendo ter tempo daqui 5 anos. Eu quero ter tempo. Aí comentaram lá na comunidade, né, do Love the Problem, gente, a gente precisa pensar em ter tempo agora, em valorizar esse tipo de situação. E eu acho que o EVP, ele traz muito disso. Quando a gente tem isso dentro da proposta de valor de uma empresa, de uma companhia, e consegue fazer o walk the talk, que nem a Paty falou, e proporcionar isso para as pessoas, é muito valor. É dinheiro, de certa maneira, de alguma maneira, é uma recompensa, porque a gente tem tempo de viver, de conseguir equalizar as coisas que existem na nossa vida, né? Porque ultimamente tá difícil. O EVP, ele vem muito para se conectar com o que a gente chama de salário emocional, né? Então, eu acho que tem tudo isso que se conecta com a tua fala. Então, quando eu construo uma proposta, primeiro assim, quando eu me conecto realmente, e a gente brinca que a gente tem que voltar lá, né? Quem fez psicologia ou quem conhece um pouco, a gente tem que voltar lá na pirâmide de Maslow, lá nas necessidades básicas das pessoas, que começa com o básico. Olha, se eu não tenho comida, se eu não consigo comer, respirar, dormir, já nem passo para a próxima fase, né, do videogame. E tem um pouquinho a ver com isso, né? Primeiro a gente se conectar com as necessidades básicas, para depois eu começar a colocar na minha proposta de valor os outros níveis mais profundos de conexão emocional, porque se eu não faço o básico bem feito, não adianta a gente falar de proposta de valor. Então, minha proposta de valor é isso: paga bem e tá tudo bem. Tem os melhores benefícios, paga bem e tá tudo certo também. Isso é muito importante. É melhor a gente ter uma proposta de valor sincera e básica do que ter uma rebuscada vazia, que foi o que a Paty falou, walk the talk. Não adianta. Então, eu acredito muito nisso. Então, a gente primeiro constrói uma proposta partindo do pressuposto que a gente faz o básico bem feito. Sim, né? Eu exato. Um ambiente, né, que paga direito, paga bem, paga no dia, porque também tem isso. A gente que trabalha em organizações grandes, a gente esquece que tem organizações pequenas que passam por esse tipo de dificuldade que afeta muito a saúde mental das pessoas. Com certeza. Você não saber que dia você vai receber, o quanto você vai receber, se a empresa está com caixa, está sem caixa. Então, assim, a gente que trabalha em empresa grande, a gente às vezes fica romantizando, né, e esquece do resto. Então, eu acho que a gente faz o primeiro básico bem feito, a gente consegue depois trabalhar os outros níveis. Eu tenho uma liderança inspiradora, eu quero mostrar que eu sou uma empresa que preza pelo meu ecossistema de sociedade, meus sistemas de governança, que eu preservo a saúde mental, que eu tenho um bom programa de apoio à inclusão, que eu tenho um programa de voluntariado, que vai ser um programa que vai me projetar, porque você participar de programas de voluntariado já foi comprovado que isso gera um comprometimento emocional, uma qualidade de vida e a produção de hormônios do bem, né? Sim, que a gente chama. Então, assim, o quanto que a minha proposta ela pode ser robusta e o quanto eu posso me comunicar, mas sempre partindo do pressuposto que eu faço o básico bem feito. Ô Tati, e você sabe que assim, essa questão de fazer o básico bem feito, pelo menos esses últimos 4 meses a gente trabalhou muito nessa construção do EVP aqui na Tecnored, e a gente viu que o básico para algumas pessoas muda em relação ao seu histórico, sabe? Então, quando a gente coloca, porque o EVP ele foi construído a, 50 mãos, assim, nós trouxemos de fato algumas pessoas para construir com a gente. E quando e aí entrando muito na questão de diversidade e inclusão, que eu acho que é um ponto que o EVP tem que abordar,
falar que o básico bem feito para quem é de uma minoria é um pouco diferente. O básico, ele não é só a remuneração, que é o que a gente vê básico, EVP. Quando você olha qualquer estatística, primeiro de tudo tá a remuneração, né? Mas para algumas pessoas, o básico bem feito é respeito. Respeito porque, assim, já foi discriminado, alguma coisa já aconteceu na vida dessa pessoa. Então, tem que ter também, pelo menos, eu acredito, né? Que a gente tem que ter um discernimento de entender que a gente tem que olhar o EVP por categoria. Porque senão porque a estatística por estatística, às vezes, ela nos engana. Então, quando você olha a categoria do EVP, se você quer trabalhar um EVP sólido e robusto e básico para quem é de minoria, faz um recorte da minoria. Eu quero olhar o EVP robusto e básico para quem tem alta performance. Faz o recorte da alta performance. Porque se você for na estatística global... Que é reconhecer, né? Exato. Sim, a gente precisa olhar a proposta e se reconhecer em uma parte dela. Porque, exatamente, quando a gente fala de EVP, a gente está conectando muito com os valores individuais das pessoas. Então, eu tenho que olhar uma proposta e tenho que ver que, assim, aqui eu me conecto. Esse valor eu me conecto. Me enxergo ali, né? Aquilo faz sentido para mim. Sim, o que a Patrícia falou é isso. A gente não vai ter uma proposta que, obviamente, que na sua totalidade vai conectar a todos, né? Mas, em algum pedaço dela vai estar conectado. É a mesma coisa assim, por que você trabalha aqui? Porque eu preservo estabilidade e aqui eu vejo que ninguém é mandado embora. Tô dando um exemplo. Né? Aí o outro vai dizer assim, não, eu trabalho aqui porque você viu que aqui os negros têm voz, né? Você viu que aqui eu vejo que a liderança é inclusiva, ponto. Né? É outra conexão. Ou, não, eu trabalho aqui porque eu tenho um bom benefício de plano de saúde, meu filho é doente, eu preciso de um tratamento médico robusto. Então, assim, a gente tem que construir uma proposta em que, primeiro que ela tenha de vários pilares e que todos os pilares, eles consigam ser fortes. Sim. E algum deles vai se conectar. É todo mundo que vai se conectar com tudo? Não. Tem gente que vai olhar a estabilidade, né? Imagina, tô nem aí. Pra mim, é desafio. Tem pessoas que vão dizer assim, não, plano de saúde pra mim não importa, eu tenho do meu marido. O meu marido trabalha, minha esposa, meu companheiro, ele trabalha e eu uso o plano de saúde dele. Pra mim, tô nem um pouco preocupada se você tem na sua proposta de valor oferecer um pacote de benefício importante pra mim. Eu quero é saber se você investe em capacitação de agile, sei lá, né? Sim. A gente tem que ter uma proposta que, obviamente, foi o que a Paty falou, tenha um mapeamento forte do que a gente quer atrair. Isso vai variar de acordo com a percepção das pessoas. É a conexão com os propósitos. Agora, um ponto importante, desculpa, agora foi eu que te cortei, mas assim, embora exista recortes, eu acho que um ponto que a Tati trouxe, que é a liderança inspiradora, como organização, todos os pilares são importantes. Então, qual que é o papel da liderança em relação ao EVP? O líder, ele não pode, assim, o líder, ele é a corporação repassando alguns valores para todo mundo. Então, para o líder, ele tem que ser muito bem, não sei se capacitado é a palavra certa, mas ele tem que estar muito engajado com a árvore completa, porque cada pessoa do seu time vai tá, se reconhecendo em um... Olhando para um galho. Em um galho. Então, se o líder não for inspirador e acreditar na árvore de EVP como um todo, temos um problema. Sim, com certeza, porque querendo ou não, a gente olha a liderança com a personificação da empresa, né? Então, é preciso que exija esse discurso uniforme. Sim. Que a empresa faz, o que os líderes acabam representando no dia a dia. Quando a gente começa a falar de EVP, pelo menos lá no início, quando eu comecei a olhar um pouco para isso, me surgiu uma dúvida do tipo, eu entendi um conjunto de atributos, os valores da empresa para com o colaborador, mas no fim das contas, o que vocês entendem que é a maior diferença, que foi o salto entre um lugar onde a gente tinha uma lista de benefícios, por assim dizer, antigamente, né? E se transformou na proposta de valor do colaborador. Qual foi a chavinha que virou
no meio desse caminho para vocês que fez isso mudar de jeito, assim, de formato, de fato ser uma coisa muito mais complexa e subjetiva de certa maneira, apesar de estar lá bem distribuído, olha, é isso que a gente pode oferecer, XYZ, mas a gente está falando sobre as pessoas, sobre uma coisa mais inspiracional, intrínseca, uma motivação intrínseca de cada um. Quando vocês acham que o que aconteceu para virar essa chavinha de ser uma coisa mais objetiva, padrãozão, é isso, e se transformar na proposta de valor do colaborador? Eu acho que isso tem muito a ver com o propósito. E, como você disse, o propósito, ele às vezes é individual e ele é uma coisa complexa e subjetiva. E eu acho que eu posso citar, assim, 2 exemplos, assim, da minha vida profissional, em que eu pude ver o quanto o EVP, ele conseguiu transformar, e foi o que a Paty disse. Tem que ter resultado, a empresa vive de resultado. Não adianta a gente só ser romântico e tá todo mundo feliz, e daí chega o acionista e fala assim, ok, meu filho, mas cadê? Cadê que os lucros estão indo para baixo, as receitas estão, né? E eu passei por um momento em que eu estava no banco de varejo do Citibank, e o banco no Brasil foi decidido vender a operação de varejo. E era um banco em que as pessoas, elas realmente estavam naquele DNA muito conectadas. Era um banco que tinha uma proposta de valor muito forte, as pessoas eram muito engajadas, muito conectadas, tinha um valor muito grande de atendimento a cliente que ultrapassava o resultado financeiro, que era, assim, muito incorporado às pessoas eram avaliadas, até eu de RH era avaliada pelo NPS do cliente, então, assim, era uma coisa que estava muito engajada, e a gente via que aquilo era a proposta de valor vivenciada. E, de repente, aquele mundo azul, né, a gente até chamava de mundo azul, porque realmente o banco azul, ele foi colocado à venda. E a gente não entendia, porque um banco que as pessoas eram felizes, primeiro, né, Great Place to Work, o banco número 1 de satisfação de bancos, né, clientes maravilhados, e a gente está sendo colocado à venda, obviamente, porque não era uma operação que dava dinheiro no Brasil. E daí a gente falou, meu Deus, nossa proposta, a gente vai perder essas pessoas. E a gente não podia perder essas pessoas porque a gente foi colocado à venda sem ter um comprador. E se eu vendo um banco sem pessoas, sem resultado, sem cliente, eu precisava das pessoas para continuar com os clientes até eu ter um comprador. Eu não podia perder investimento, eu não podia perder carteira, senão quem ia me comprar? Quem quer comprar quem quer casar com alguém? Quem vai comprar o barco afundando, né? Sem ninguém lá, sem a tripulação, exato. E daí foi a primeira vez que eu me deparei com um desafio grande de proposta de valor. Era assim, o que eu vou oferecer para eles agora, para eles ficarem comigo até eu ter um comprador e até esse banco ser transferido para o comprador. Porque no Brasil, como vocês sabem, temos instituições regulatórias como o Banco Central, CAD, que um processo de compra precisa ser amplamente, principalmente de instituição bancária. Esse processo, para vocês saberem, demorou 30 meses. Não foi, pequeno. Então, desde o momento que eu comuniquei, em fevereiro de 2016, até o momento que a operação foi completamente transferida, demorou 30 meses. Então, eu precisava 30 meses manter umas pessoas que não sabiam o que ia acontecer com suas vidas, né? E qual era a proposta de valor que eu ia oferecer naquele momento para elas. E não era sobre receber o salário, precisava de mais que isso. O salário, porque as pessoas, elas não estavam, elas falavam assim, eu preciso arranjar logo outro emprego, porque quem compra vai me querer, né? O que vai acontecer? E daí, a gente foi um jeito muito interessante na época, e daí que eu vi como o EVP ele pode ser poderoso. Primeiro, a gente teve que se conectar com o sentimento das pessoas. O sentimento das pessoas naquele momento era de luto, era de traição, porque onde se viu a gente estava tudo bem, né? É como um marido que pede a separação da esposa, sendo que na semana passada eles estavam viajando, fazendo uma viagem maravilhosa. Né? E era esse sentimento mesmo que as pessoas estavam, né? E daí, na época, eu falei, gente, como é que eu faço um plano de engajamento agora para essas pessoas, que não seja só focado em dinheiro? E daí, eu conversei com uma pessoa que também, na época, me ajudou a construir esse plano, e ela falou assim, ué, eles não estão em luto? Eles não estão se sentindo traídos? Traz um terapeuta de luto aqui. Traz um terapeuta de casal. Traz um médico oncologista. O médico oncologista sempre lida com pessoas dessa forma, que estão com esses sentimentos. Essas pessoas, elas chamam elas aqui, se quiser eu te indico um terapeuta de casal, um terapeuta de luto, um médico oncologista, eu trago aqui para conversar com você, quem sabe você tem alguns insights. E foi uma sacada muito poderosa
E essas pessoas, elas começaram a falar assim, ó, antes de você oferecer a sua nova proposta de valor para esse momento de transição, conecta com o que as pessoas estão se sentindo primeiro. Se você chegar assim, oi pessoal, aqui quem ficar 2 anos comigo vai ganhar tal, a minha proposta nova de valor é essa, a gente, não. Primeiro você trata o luto e traz as pessoas de volta para você. Se conecta de novo. Tenha confiança novamente. Então, assim, foi um processo muito interessante. Eu não quero me alongar, até, né? Nossa, eu tô assim, tipo... Eu nunca ia pensar nisso, achei genial. E você sabe, Flor, que foi tão interessante, porque quando eu conversei com esses 3 profissionais, o meu chefe até falou assim pra mim, Tatiana, como é que você vai dizer pra você que agora a gente vai ter um terapeuta de luto aqui, né, um oncologista, um médico, né? Eu não sei nem como pagar essas pessoas. Como eu explico pra compliance isso? E ele ainda brincou comigo e falou assim, ó, você para de atrair essas coisas aqui pra dentro. Ele era supersticioso e ele falava assim comigo, ai, vem aqui, ó, tô muito bem casado, não vem conversar comigo, né? Mas, gente, era o que as pessoas estavam precisando naquele momento. Exato. E tratar esse sentimento das pessoas, as pessoas olharam e falaram assim pra gente, meu Deus, essa proposta de valor de primeiro cuidar dos nossos... Faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim. Quando eles estavam entendendo que a gente estava lá primeiro para cuidar deles e a proposta era verdadeira, nossa proposta de valor naquele momento verdadeiramente era cuidar das pessoas para depois poder tratar o processo burocrático de um banco que está sendo colocado à venda, porque tem um processo jurídico, tem um processo de achar um comprador, né? Uma área de M&A no nosso pé, né? Aquela coisa, era um banco, né, aberto. Então, assim, e daí foi muito interessante, porque depois que a gente viu que as pessoas entenderam que a gente estava ali primeiro por elas e para cuidar delas e que sem elas a gente não ia conseguir ir para frente, aí a gente pôde construir nossa proposta de valor nova. E daí a gente, junto com as pessoas, porque as pessoas já estavam acreditando na gente, a gente construiu uma proposta assim, vamos juntos entregar para o comprador um banco melhor e maior? Quem topa? Caraca, nossa. Porque a nossa história é a nossa empregabilidade. Que história vocês querem contar? Vocês querem contar uma história que vocês venderam um banco capenga? Ou que vocês, no meio de um processo de transição, um processo de incerteza, vocês entregaram um banco maior e melhor? Quem topa esse foi o nosso novo, entre aspas, EVP. Quem topa? Com pessoas sendo... A gente vai cuidar de vocês, a gente vai prover um ambiente melhor possível no meio do caos que a gente tá, mas a gente vai... Todo mundo quer ter isso no currículo, que entregou para um comprador um banco melhor e maior do que um banco que foi comunicado. Todo mundo quer. E daí a gente chamou esse programa de transição de valor. Depois eu posso até... foi um case super interessante, porque no final desse processo, por incrível que pareça, depois de 100 anos no Brasil, o banco deu lucro pela primeira vez. Olha isso. Gente, é sobre as pessoas, tá vendo? É a gente que faz o negócio rodar e acontecer. Isso foi, assim, incrível. Tati, a proposta de valor poderia ser: vamos fazer o acionista se arrepender. Deu certo. É isso. Exato. Você sabe que o mais engraçado foi que depois eu até mando um case, que virou até um case da Harvard Business Review, esse case. Porque, assim, e daí o meu chefe falou assim, Tati, no meio desse, porque demorou 30 meses, como eu disse, né? Ele falou assim, vamos se inscrever nos rankings da Great Place to Work? A gente vai continuar se inscrevendo nesse tempo? Eu falei, Fábio, não me faz passar por isso. Acho que daí é too much pra mim. Aí ele falou, vamos, porque eu acho que é importante, né, para as pessoas verem até, né? E daí a gente se inscreveu e a gente ganhou. E eu falei assim, eu não tô acreditando que a gente vendido ganhou. E daí foi tão interessante, porque eu já tava no Itaú, que foi o Itaú que comprou. E quando eu tava no Itaú, como o Citi ganhou o prêmio da Great Place, né? Daí o pessoal lá de fora do banco que ficou, porque o Citi vendeu as operações de varejo, mas o banco de pessoa jurídica ainda continua. Ficou. E daí eles me chamaram lá no Itaú para receber o prêmio pelo Citi. Que legal. Reconhecimento. Exato. Né? Então, assim, foi muito interessante, né? Até brinquei, falei assim, nossa, assim, parece uma bagunça, mas uma bagunça que ficou organizada, né? Mas assim, funcionou, né? E Tati, o que você acha? Que horas
que você acha que fez mudar, virar essa chave de sair do lugar onde era algo tão objetivo como o que eu tenho para te oferecer são esses benefícios e muito que bem, para essa preocupação com o que as pessoas pensam, como elas se sentem, com as motivações intrínsecas principalmente dessas pessoas? Ô Flor, eu acho assim que nada é por acaso e nada é muito espontâneo, sabe? Eu acho que as gerações, elas vêm mudando, né? Assim, eu vejo pela geração do meu filho, eu acho que teremos seres humanos melhores ali na frente, porque a gente passa, né, alguns valores que eu não recebi enquanto eu era criança, não porque meu pai e minha mãe eram pessoas ruins, mas é porque não era pauta do momento mesmo. Então, quando a gente vê essa nova geração chegando, questionando diversidade, questionando qualidade de vida, questionando principalmente carreira, porque quando eu comecei a trabalhar, se você ficasse 15 anos numa empresa e fosse crescendo aos poucos, era maravilhoso. Hoje uma pessoa recém-formada com 2 anos, ela quer ser sênior. E tá errado? Não sei, sabe? Não existe certo ou errado em relação ao desejo da pessoa, né? Existe certo e errado em questão de resultado, o que ela entrega. Mas o desejo da pessoa não está na mão da empresa fazer esse julgamento. Então, eu acho que essa pressão essa mudança das gerações, ela vem pressionando para que a empresa olhe para esses outros aspectos também. Então, quando a gente fala que, assim, não é tão recente, mas quando a gente fala em marca empregadora, é isso. Então, assim, para você atrair os melhores talentos, quando eu falo de melhores talentos, eu não falo só de pessoas de alta performance, eu acho que tem um conjunto atrelado. É aderência, né? Os melhores talentos. Exatamente. Que estão aderentes às necessidades da companhia e vice-versa, né? Exatamente. Então, quando você tenta atraí-los, ou você olha para essa geração e vê o que essa geração precisa ou que essa geração gostaria, ou você tá fora, você não consegue atrair. Então, essa questão de marca empregadora, eu acho que foi a virada, assim, a empresa entender que não é ela. Uma das coisas que, quando eu faço processo de recrutamento e seleção, eu falo muito para todo mundo que eu entrevisto nós queremos te escolher, mas nós também queremos que você nos escolha, sabe? Então, a escolha, ela é via de mão dupla, né? Sim. Então, tem que ser. Então, eu acho que quando as pessoas, o profissional, o indivíduo, percebeu que ele pode escolher a empresa que ele quer trabalhar, principalmente em algumas funções. TI, você não encontra, né? Profissionais de TI. Então, quando eles percebem esse movimento que, eu posso escolher onde eu posso trabalhar, eu acho até, inclusive, que eles perceberam antes que as próprias empresas. Aí as empresas saíram correndo, né? Numa jornada de o que eu faço agora, como é que eu trago essas pessoas para dentro. Então, eu vejo muito isso, assim, escassez de alguns profissionais, e aí uma corrida por ser marca empregadora e conseguir atrair esses talentos, assim. Não tão inspirador como a Tati, mas eu acho que é um pouco por isso, assim, que veio, sabe, essa questão de EVP para uma visão mais pragmática da coisa, né? E você trouxe um ponto que eu achei interessante, falou assim, que os profissionais perceberam até antes do que as empresas de que isso precisava acontecer, que o jogo tinha virado, não é mesmo? Uma coisa assim, o jogo virou, não é mesmo? Como vocês olham em volta hoje o mercado? Se tivesse que avaliar, não, hoje a maior parte das empresas tem essa consciência, entende isso? Não. A gente ainda tá ali, baby steps, bem no início, caminhando, passos pequenos, porque tem muito... Eu acredito que algumas empresas que são mais conservadoras têm uma dificuldade maior de poder entrar nessa jornada, dessa mudança aí da construção do EVP. Mas da perspectiva de vocês, enquanto RH, como que vocês estão vendo o mercado se comportar quando a gente fala sobre a proposta de valor do colaborador? Eu tenho uma visão não muito inspiradora e florida sobre esse ponto, tá? Porque a gente precisa olhar para a realidade do nosso país e a maioria da população é classe C e que passa dificuldade. Então, enquanto você tiver em uma população que elas
precisam ganhar dinheiro para ter o básico, e é o maior número de profissionais no mercado, é essa a realidade. Por mais que as empresas queiram fazer mais, algumas queiram fazer mais, isso não vai estar tão engajado e todo mundo querendo fazer, porque no fundo as pessoas só querem ganhar o salário para sobreviver. Então, eu acho que isso, olhando o recorte do Brasil, nós estamos, assim, não é nem engatinhando, assim, a gente está começando, sabe aquele bebê de 6 meses querendo levantar o pescoço? Algumas empresas olham para isso como sendo de verdade, porque a maioria, eu não vou falar em estatística, algumas ou não, eu vejo que tem empresas que olham para a EVP de verdade e tem empresas que entendem que eu posso fazer ainda como eu fazia há 30 anos atrás, porque eu tenho que pagar só o salário em dia. Que eu vou continuar tendo pessoas para fazer minha roda girar, né? Mas é o recorte nacional. Sim. E vice-versa, né? Também tem a maior parte, infelizmente, da nossa população também tem que trabalhar para sobreviver. Então, vice-versa, né? Uma pessoa que precisa trabalhar para comer vai ter uma exigência de EVP menor, né? Porque assim, gente, eu só quero um emprego, eu só quero um ganha-pão, por favor, eu só quero... Então, assim, a recíproca é verdadeira. Acho que também a gente tem muitas empresas que ainda não perceberam essa necessidade ou não podem, né, conceder uma proposta de valor talvez tão amplo, ou não tem essa consciência, que eu acho que também é uma consciência. Acho que pode ser uma empresa pequena, um micronegócio, numa região distante, né, da periférica, que pode, na verdade, as pessoas são tão engajadas com aquele dono que trata as pessoas com carinho. Só não sabem que tem nome, né? Isso tem nome. Né? Só não sabe que tem nome EVP, mas é EVP, né? É EVP, né? Eu lembro que, assim, ontem mesmo a minha funcionária que trabalha na minha casa voltou a trabalhar e eu tinha dado, ela tava de férias um tempão, né? Daí eu falei, Neide, como foi esse tempo, né, tal, e ela trabalha por dia, né, e eu falei assim, Neide, esse tempo aí que você ficou sem vir nas suas férias, né, eu vou te repor, vou te depositar, porque, né, eu sei que você conta com o dinheiro inteiro, né, tal. Aí ela virou e falou assim pra mim, lembra, dona Tatiana, que na pandemia a senhora me pagou mesmo sem ouvir? Uhum. E tarará, imagina, a senhora não precisa, né, tal, imagina. Eu até falei pra ela, você não vai reajustar? Mudou o ano. Eu falei pra ela, você não vai reajustar? Mudou o ano, você não vai reajustar a sua diária? Aí ela falou assim pra mim, não, pra senhora eu não vou reajustar. Eu falei assim, não, Neide, deixa eu te explicar. Mas você percebe que a conexão emocional dela, isso tem, não importa que você não é uma empresa que tenha muito dinheiro ou que você é uma empresa pequena, você tem maneiras de ter sua proposta de valor de estar com as pessoas. Você tem, né, eu brinco que a gente tem como empregadores, né, muitas vezes, e pode ser um pequeno empregador grande, alguém que provê uma vaga de trabalho, você tem duas alternativas, ou você ser a parte boa na vida daquela pessoa, ou você não ser a parte boa na vida daquela pessoa. A gente nasce, a gente acorda todo dia com essa opção. Hoje você quer fazer o dia de uma pessoa ser um inferno, ou o dia da sua pessoa ser um dia que ela vai olhar e falar assim, que bom que eu tô do lado dela, porque ela me faz respirar. O melhor possível, né? É a sombra que você quer projetar. E eu acho que EVP resume-se muito nisso. Qual sombra você quer projetar? Como empresa, como líder, qual a parte no coração e na memória das pessoas você quer ocupar? Ai, fiquei até arrepiada. Que lindo isso. Ia dar o acesso, né? Ia falar para essas pessoas... Sim, é o que a Patrícia falou. Eu tenho realidades muito diferentes, mas eu tenho a chance, mesmo numa realidade humilde, numa realidade com poucos recursos, numa realidade periférica, muitas vezes, de ser a parte boa na vida das pessoas. E EVP é isso. Qual parte boa da vida daquela pessoa eu quero ser lembrada. É isso, né? É a conexão. E você sabe que você vê, a gente fala, às vezes nem sabe o nome, mas aquilo já existe. É a parte boa, é a conexão. E como que é para vocês? Porque para a Paty eu tô um pouco mais perto, a gente vem passando por esse processo de construção do EVP juntas, mas como que foi para você, Tati, construir onde você está hoje? Já existia um EVP estruturado quando você chegou? Como que foi esse processo de construção? Eu estou nesse processo nesse momento, inclusive, coincidentemente, porque eu vim para esse banco, e esse banco é um banco que começou familiar, era uma empresa Confidence,
E daí veio um banco inglês, a Travelex, que é um banco de Londres, e comprou uma operação brasileira familiar de 11 anos de existência, com 1.000 pessoas, né? Nós temos 1.000 pessoas, foi lá e comprou. Então, só aí já dá uma confusão mental, né? Imagina uma empresa familiar. E um choque cultural, né? Sendo comprada por um banco inglês. Então, eu cheguei aqui o ano passado, tá? E daí a gente tava nesse momento, assim, até o nome, as pessoas não sabem quem eles são direito. É muito engraçado. Eu comecei a visitar a loja, nos shoppings, as pessoas não sabem se atende telefone Travelex, Confidence. Então, assim, já começa por aí, né? Como é que eu tenho uma proposta de valor se eu não sei nem qual nome eu devo usar, né? E daí eu comecei num processo de entender, e um dos meus desafios era construir tanto uma proposta de VP, uma proposta de employer branding e tal, e cultura, né? Vamos descobrir qual é a nossa cultura, comunicar essa cultura. E daí eu falei, bom, deixa eu ver tudo que já foi feito, né? Já tinham valores, então, assim, o primeiro passo é a gente mapear tudo que tem, né, de enxoval, digamos assim, de comunicação interna, de marketing, tudo que já foi feito em termos de trabalho de valores, missão, essas coisas, né, que a gente já está acostumado. E daí, depois disso, qual o processo que eu me encontrei aqui? Eu vou ver o quanto as pessoas conhecem isso tudo que a gente está dizendo, que a gente tem. Daí, obviamente, tchan, né? Qual foi a surpresa, né? A gente pedia para as pessoas repetirem, repete a visão. Tem isso? Obviamente, mas basicamente isso, né? E nós temos lojas no Brasil todo, né? 60 cidades diferentes. Então, assim, quando tá no escritório, todo mundo junto já é complicado, imagina segmentado, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, tudo bem, tá certo, né? Melhor assim. E daí, depois, o próximo passo foi através de uma ferramenta de inteligência artificial a gente conseguir extrair dos colaboradores que estão aqui sentimentos. Então, é uma ferramenta, é um software que a gente faz algumas perguntas, as pessoas são obrigadas a responder escrevendo e não alternativo. E daí a gente consegue, o diagnóstico foi muito interessante, porque esse site, esse software, ele consegue captar, transformar aquelas palavras mais utilizadas pela pessoa, etc., dar uma característica de como as pessoas aqui dentro, elas se comportam em relação aos seus sentimentos, ao seu perfil, e a forma com que elas se conectam a tudo aquilo que a gente achava que estava comunicado e estava enraizado nas pessoas. Então, eu comecei com esse processo ele foi finalizado no final do ano, e obviamente que te dá tanto material que você fala por onde que eu começo. E quando a gente quer construir uma coisa do zero, tá tudo certo. Quando a gente quer construir uma coisa que tá arrebendada, ela é um pouco mais difícil, né? Então, a gente começou básico, né? Vamos começar se conectando com o que as pessoas estão tentando comunicar para a gente, que elas estão se sentindo. Quais são os antídotos? Vamos construir uma proposta de valor ao contrário. Não aquilo que eu quero comunicar baseado na minha estratégia, mas sim aquilo que as pessoas estão dizendo que eu preciso ter. O que já é percebido por quem está aqui dentro. Então, e vamos validar aquilo. Vamos ver se aquilo tudo são verdades que devem mesmo se transformar no MVP, né? E então, assim, eu estou nesse processo, a gente teve o diagnóstico, a gente entendeu os pontos aqui que a gente precisa se conectar mais com as pessoas, quais são os pontos que as pessoas realmente valorizam aqui dentro, e a questão de ser uma empresa inclusiva foi algo que saiu muito, então é algo que eu sei que já tá no meu EVP sem que eu tenha, e não estava em nada da minha comunicação de EVP. Então, assim, e eu já queria, né? Quando eu cheguei aqui, eu já queria ir ao contrário, sabe? Eu já queria comunicar mercado, fazer um processo de employer branding, ajustar LinkedIn, bababá. Já queria ir pro prático, porque eu achei que já estava tudo prontinho, que todo mundo já estava vivenciando aquilo, mas não. Então, eu tô nesse processo de recompactuar aquilo que seria a nossa proposta de valor, para a gente poder usar nos nossos processos de RH, no nosso processo de atenção, se comunicar para o mercado de como é que as pessoas se sentem aqui dentro. Então, estou indo num processo de dentro para fora, né? Diversidade e inclusão não estava comunicada em nenhum lugar, e é o que as pessoas saiu de mais forte aqui dentro. É uma empresa inclusiva, eu me sinto bem, aqui eu posso ser quem eu quero, aqui. E é uma coisa que não tava nos valores, não tava nada. Nenhum material de RH. Tá no dia a dia, tá na vivência de cada um.
Então, tem esse momento de extrair o que está dentro das pessoas, ver se aquilo de fato é algo que a gente precisa manter, quer manter, e aí e daí sim recompactuar todo o meu processo de comunicação. E você, Paty, conta um pouco do seu processo aí de construção, como que tá sendo construir o EVP do zero, de certa maneira, né? Sua experiência nisso. Então, aqui na Tecnored, a gente vem tentando mudar a cara da empresa desde 2019, na verdade. Eu cheguei em 2019 e aí a gente encontra aqui em 2019 uma empresa que não cuidava muito bem das pessoas, né? Então a gente foi trabalhando o básico e assim, uma das coisas que a Tati falou, que eu acredito muito, é assim, que tipo de sombra você quer projetar, né? E aí naquele momento, lá em 2019, a gente começou a projetar a gestão humanizada. Pelo menos vamos tratar bem as nossas pessoas, sabe? Deixa você pelo menos ter uma escuta ativa, deixa eu cuidar bem. E aí chegou um momento em 2022 que a gente tem algumas ambições na empresa e a gente entendeu que, para essas ambições acontecerem, eu preciso trazer pessoas novas. Não é uma questão de oxigenar a empresa, não é uma questão de troca de pessoas, é uma questão de aumento de quadro, mas um aumento de quadro global, possivelmente. Então, como é que eu faço a Tecnored, que é uma empresa siderúrgica com um propósito maravilhoso? Eu acho que uma das coisas que deu muito certo na Tecnored é que quem trabalha aqui acredita no nosso propósito. Eu não sei, a Tati não deve conhecer, a Flor com certeza conhece, mas a Tecnored ela atua diretamente na descarbonização. Então a gente tem várias tecnologias para descarbonizar. E isso é muito bom porque as empresas querem, bolsa de valor explode com qualquer empresa que anuncia qualquer tipo de iniciativa, mas também eu tenho uma equipe técnica muito metalúrgica ajudando a descarbonizar. Então eles entendem que eles estão fazendo o bem para a humanidade. Então isso conecta no coração da pessoa técnica, que é o mais interessante, né? Então todo mundo que trabalha na Tecnored é apaixonado pelo que a gente faz, descarbonizar. E aí a gente percebeu que a partir do momento que eu quero escalar essa operação mundialmente, eu preciso conectar essa empresa que faz um trabalho maravilhoso, tem patente, inventores brasileiros, conectar essas pessoas globalmente, sem com que elas se sintam que estejam perdendo seu lugar, ou sem qualquer demérito na expansão da empresa. Então, como é que eu faço isso? E aí veio a ideia de ter um EVP mostrando para todo mundo que, olha, a empresa está indo para o próximo patamar, a empresa vai crescer e todo mundo continua sendo importante. Portanto, para você continuar se sentindo bem dentro da empresa, me conte. Eu vou te contar o que eu preciso e dentro do que eu preciso, me conte onde você se encaixa. Acho que foi muito mais nessa ideia de conectar as pessoas, que nós teremos muito mais pessoas, talvez a nossa conectividade ela se perca um pouco, porque a partir do momento que você tem que falar com, 500 pessoas ao invés de 100, você perde tempo, mas quando tiver tempo que seja de qualidade, mas que você continue se sentindo importante. Eu acho que foi uma estratégia para cuidar das pessoas que estão na empresa, mas também para atrair globalmente quem faz sentido para a nossa expansão. Então, acho que foi por isso um pouco que a gente olhou para a EVP. Né, Flor? Acho que foi isso, não foi? Foi, com certeza. Gente, infelizmente, o nosso papo está caminhando para o fim e eu vou começar a puxar para a gente encerrar. Eu poderia ficar falando aqui horas disso, porque é um assunto que eu amo, mas eu queria ouvir de vocês, tendo vivido o que vocês já viveram em relação a olhar para a proposta de valor do colaborador, se vocês tivessem uma dica para quem está começando, pode ser uma pessoa que é do RH ou alguém de alguma outra área que está percebendo a importância disso, ou puxa, eu quero trazer isso para dentro do lugar onde eu trabalho, eu preciso desenvolver isso. Qual dica vocês dariam? Por onde começar? O que vocês diriam para essas pessoas? Eu acho que eu vou retomar aquilo que eu disse antes, né? Qual a sombra que você quer projetar? Então, eu acho que isso para mim é fundamental, porque se eu não sei, porque a gente fica muito esperando a empresa ter um EVP, mas o EVP são as pessoas. Então, assim, se eu sou uma pessoa amarga,
uma pessoa amorosa, como é que eu quero dizer que eu sou uma empresa que cuida das pessoas, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que saber a sombra que a gente quer projetar. E isso independe de tamanho, independe de tudo, né? Eu acho que é o trabalho que a gente faz desde a hora que a gente acorda, de como a gente se comporta no caminho para o trabalho, de como a gente se comporta quando a gente chega e dá bom dia para quem está lá na recepção. Eu acho que é a construção, né? Então eu acho que o EVP ela é a construção de vários pedacinhos onde a gente diz assim, qual sombra eu quero projetar como empresa, principalmente como ser humano. No fim das contas já tá tudo ali, né? A gente só precisa juntar, entender, dar uma sintetizada, digerir tudo aquilo que tá acontecendo e colocar num jeitinho mais legal de apresentar. E você, Paty, o que você diria aí para quem tá começando a olhar para a proposta de valor do colaborador agora? Olha, uma dica que eu aprendi hoje, traga um terapeuta de casal. Faça terapia, gente, sim. Façam terapia, gente. Gente, mas foi tão inusitado que assim, olha, adorei. Mas eu acho que talvez a dica seja essa, fale com quem já fez, porque pode ter, tem como encurtar o caminho, sabe? Não precisa sofrer sozinho, não precisa... E eu acho que tem uma questão na agilidade que eu gosto muito, que é feito é melhor que perfeito. Então, simplesmente comece, sabe? Nem que for igual a Tati trouxe lá no início, né? A pirâmide, faça pelo básico, começa. E aí o básico tem a ver com a sombra que você quer ser para as pessoas e seja gentil. Começa com a gentileza que eu acho que vai dar certo. Mas acho que a minha principal dica é fala com quem já fez, porque dá pra encurtar o caminho. E escutativa, né? Obviamente, você vai falar com as pessoas que já fizeram, mas escute ativamente quem tá dentro da empresa, porque afinal de contas é pra eles ou pra quem tá entrando, né? Mas pra essas pessoas que você tá fazendo. Então, não tem como não ter essa escutativa. Mas a terapia de casal superou todas, Tati. Façam terapia. Gente, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Pessoal, eu vou colocar lá na descrição do episódio algumas referências, o artigo que a Tati falou, o case, depois eu pego com você, Tati. Então, por favor, contem pra gente na nossa comunidade, no grupo do Telegram. Existe EVP onde vocês trabalham? O que vocês acham sobre isso? E não vamos deixar esse assunto morrer. Quem sabe não vem aí uma parte 2 desse episódio pra gente continuar falando mais sobre isso. Mais uma vez, obrigada. Se vocês quiserem deixar algum recadinho do coração, fiquem à vontade, essa é a hora. Flor, só quero agradecer. Assim, Tati, um prazer falar com você. Eu ficaria facilmente falando horas com você. Que delícia, assim. E, assim, Flor, obrigada. Agradecer a K21. Eu acho que foi muito gostoso. Obrigada, Paty. Também acho que é a mesma coisa, foi um prazer, Paty, um prazer, Flor, né, sua energia, acho que a primeira mensagem que você me passou já sentiu sua energia muito boa, queria agradecer pela oportunidade, né, e fazer, eu acho que assim, lembrar sempre que a gente tem como escolher, né, do mesmo jeito que a gente escolhe uma empresa e que a gente pode, né, ter as propostas que a gente pode escolher, a gente sempre lembrar, né, que a gente tem escolhas, que a gente pode escolher e que se não der certo a gente pode escolher de novo. Então, então é isso, é sobre escolhas, né, EVP é sobre escolhas também, escolha aquilo que se conecte melhor com o seu coração. É isso. Obrigada, gente, até a próxima. Quero saber o que vocês acham, manda lá no nosso grupo do Telegram. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.